Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e dando continuidade então ao nosso módulo de Google Ads. Sem enrolação, já vamos lá para minha tela para conferir. Bom, aqui nós já iniciamos na parte do Google Ads, né? Que é a versão aqui que a gente sempre vê no início, que é a home deles basicamente. E a gente vai continuar de onde nós paramos aqui, que era dando continuidade depois de colocar as palavras-chave. Nós iremos criar os nossos anúncios, tá? E aí, como eu tinha falado para vocês, tem uma surpresinha aqui para vocês no final para conseguir fazer tudo isso daqui, beleza? Então nós temos a URL, né, que é para onde o anúncio vai levar. Nós temos o caminho de exibição, né, que é o que a gente quer mostrar aqui para que quando a pessoa clique, igual daqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Igual esse aqui, por exemplo, ó. O cara tem Urban Odonto alguma coisa. E aí tem implante dentário. Então, isso aqui seria o caminho de URL que ele tem aqui. Beleza? O caminho de exibição. Depois nós temos os títulos, né? Que a gente precisa usar as palavras-chave. Então a gente tem que colocar pelo menos 15. 4 descrições, né? De até 90 caracteres, que vão dar continuidade, que é basicamente isso daqui que vocês estão vendo. E esses daqui seriam os títulos, tá vendo? Depois nós temos que colocar uma imagem, o nome da empresa, o logotipo da empresa, sites links, que é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, que é o que antecede ali o clique, né, para deixar ele mais contemplado, que é igual esse daqui, tá vendo? Ó? Que é quase que um botãozinho, na verdade isso aqui é uma extensão de chamada. Deixa eu ver se tem algum outro com site link aqui. Ó, isso aqui é um site link, tá vendo? Que ele antecede aqui o seu clique, tá? Então antes de você clicar aqui, você vê algum caminho do site, você consegue clicar nele antes. Depois nós temos as extensões, como a gente já te falou, né? As mensagens e tudo mais. Temos as frases de destaque, os snippets estruturados, entre outros. Beleza? Ô, Jeff, mas mó rolê criar tudo isso daí. Calma, caro gafanhoto, nós iremos fazer isso aqui de uma outra forma. Como a gente já sabe, nosso curso é tráfego pago com IA. Então nós iremos fazer isso aqui de uma forma bem mais otimizada, beleza? Eu vou compartilhar com vocês esse agente aqui que nós temos. Nós vamos dar um começar nele aqui. E vamos colocar a nossa frase que libera, né? A nossa palavra-chave aqui, que é método EAE. E aí, gente, ele faz uma série de perguntas aqui para poder criar um anúncio decente para vocês, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você vai criar ali o seu anúncio, cara, se você jogar tudo no chat GPT, ele vai criar tudo de forma aleatória que todo mundo faz. Só que aqui nesse agente, nós iremos criar um anúncio que ele já tem uma qualidade de anúncio maior. E ele é focado em conversão, fazer as pessoas comprarem. Então o seu anúncio já sai na frente aí. É por isso que ele é tão diferenciado, beleza? Aí tudo bem, aí ele pergunta qual que é o nicho do seu negócio, o produto principal, né, que no caso ali são os implantes, né, a área de atuação, cidade, estado ou país, o objetivo do anúncio, que no nosso caso aqui é leads, tá, para depois se tornar uma venda, o diferencial, a URL principal que nós iremos usar, o nome da empresa até 25 caracteres e as palavras-chave principais aqui. Bom, para não consumir muito tempo, eu já deixei tudo preparado aqui. A gente só vai colar ele aqui, vai dar um enter depois que você responder todas essas perguntas. E aí, ele faz mais uma confirmação aqui para poder criar de uma forma bem estratégica, tá? Primeiro de tudo é o nome da empresa, né? Conforme o nome exato da sua empresa, 25 caracteres, Odonto Company, beleza. Aí depois ele pergunta o snippet estruturado, qual é o tipo de snippet estruturado que você quer usar, para aumentar a força do seu anúncio para ele ficar excelente, como eu falei aqui, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar tipos, que acho que ele até sugere aqui, exemplo, categoria tipos, então a gente vai usar tipos e vamos dar um OK aqui. O nome da empresa, máximo 45, Então vamos colocar Odontocom. Só no nosso exemplo aqui. Beleza? Aí já dá aqui, ó. Perfeito. O nome da empresa vai ficar como Odontocom. A seguir, o anúncio completo estruturado rigorosamente para Google Ads na rede de pesquisa, focado em geração de leads qualificados e Ad Strength, que é excelente, beleza? Aí eu vou mostrar uma outra parte aqui para deixar o serviço de vocês mais rápido, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no Google Ads, vai clicar com o botão direito e adicionar guia a nova visualização dividida. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui e vai clicar em ChatGPT. Aí o que ele vai fazer? Ele vai deixar você conseguir ver as duas coisas ao mesmo tempo, sem você ter que ficar trocando de aba toda hora, tá? E aí ele já deixa tudo exatamente como deveria estar aqui, beleza? E aí se você quiser ir olhando outra tela aqui, você consegue também sem perder isso, tá? Então, primeiro de tudo, a URL final, que é essa daqui. Vou colar ela aqui. Caminho de exibição, como eu falei para vocês, tem que ser 2. Então, implantes
e odontologia, que é o que ele sugere aqui pra gente. Depois, vem 15 títulos, tá? Gente, eu vou acelerar essa parte aqui para não ficar muito chato para vocês verem eu copiando e colando, mas é basicamente isso. Copiar aqui. Colar. Copiar. E colar. E aí uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é na qualidade do anúncio. Tá vendo que aqui tá incompleto? Conforme eu for colocando as coisas aqui, ele vai aumentando. Então vamos lá. Mas esse aqui agora eu vou acelerar para vocês, beleza? Aí, como vocês conseguem ver aqui já, ó, a qualidade do nosso anúncio ela já está aumentando, certo? Só que ainda está em médio. Só que a promessa é deixar ele em excelente. Aí você vai clicar aqui em mais títulos e vai colocar o número máximo de títulos que você consegue pôr em uma campanha, que no máximo aqui serão 15, tá? Então agora a gente está no 7, vou colocar aqui o 8 e acelerando de novo. Beleza? Fizemos todos os títulos aqui, então. E aí o que, que falta? Colocar mais coisas para ele sair do bom, né? Então, a gente está no bom, falta ficar excelente. Aí eu vou colocar também as descrições que estão aqui do lado. Descrição 1, descrição 2. Coloquei todas as descrições aqui, ele ainda continua como bom, por quê? Porque nós não temos site links, certo? Mas a gente vai fazer tudo na ordem aqui. Então, é interessante já adicionarmos a imagem, tá? Mas a gente vai fazer depois, que eu quero mostrar um macete para vocês. O nome da empresa, lembra que a gente viu o nome da empresa lá em cima? Então vai ficar Odontocom. Será que dá para pôr Company? Dá para pôr Company. Então vai ficar Odonto Company. Aí, beleza. Depois disso a gente dá continuidade aqui e nós iremos adicionar os sites links, certo? Só que vocês concordam comigo que se a gente tem um site, possivelmente a gente vai usar esses mesmos site links em outras campanhas? Então, gente, é interessante vocês aprenderem outro macete que eu quero mostrar aqui para vocês terem sempre o seu site link disponível aqui, tá vendo? Que já tem 3 disponíveis. Por quê? Porque eu criei eles de outra forma. Então, o que vocês vão fazer? Vão vir aqui na página inicial do Google e depois em recursos. E aqui em recursos ele já mostra todos os tipos de extensões que a gente pode usar. Imagem, nome da empresa, logotipo e etc. Então, como a gente já estava criando ali, vamos direto para site link. E aí já tem algumas que eu criei aqui, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar sempre a nível de conta, tá? Vou criar só algumas aqui, porque a gente já tem outras criadas lá. Aí vou usar o nosso macete aqui de novo para não ficar me matando. Vou clicar aqui e a segunda tela, vou desfazer essa daqui. Aí a minha atual vai ser... Vou separar aqui que eu acho que ele... Que é ao vivo, gente. Adicionei aqui, ChatGPT e foi. Aí aqui agora eu vou adicionar o site link, né? Então é importante deixar o nome, texto do site link, a descrição 1, a descrição 2, porque vai ajudar muito na sua CTR. Lembrem-se, tenta colocar o máximo de recursos que você puder, porque isso vai dar ferramentas, vai dar munição para o Google testar mais coisas, tá? Beleza, vou criar um outro aqui. Título, implante dentário em São Paulo. Cliquei um, coloquei 2, coloquei 3. Mas, gente, isso aqui é legal que você vai fazer só uma vez, tá? Então a gente já vai economizar muito tempo em criar isso aqui. Beleza? Criei todos aqui, vou dar um salvar. Claro que eu não criei todos, senão ela vai ficar muito grande, tá? Aí, beleza, criei todos aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar também frases de destaque, que é o mesmo sistema. Vou clicar aqui, vou no maisinho e vou colar cada uma delas aqui. Por que eu estou fazendo ela aqui e não direto na campanha? Porque isso vai me dar recursos para fazer aqui depois. Por quê? Porque elas já estarão todas aqui, ó. Olha lá. Já estamos usando a nível de conta, especialista em implantes, avaliação, tá. Porque isso ajuda a gente muito depois para criar outras campanhas. E a mesma coisa vale para os snippets estruturados, né? Então, criei aqui as duas, vou dar um salvar aqui. Vou vir na categoria de snippets. E o mesmo processo, gente. Mesma coisa, vou clicar em mais. Lembre-se, a nível de conta aqui, ó, adicionar a nível de conta. Vou colocar o tipo, né? Qual que é o tipo de cabeçalho que eu quero.
O cabeçalho serão os tipos, igual a gente viu lá em cima. E vou adicionar eles aqui, ó. Olha, não copiou. 2, 3. Vou dar um salvar. Oh, abençoado. Quer mais um. 3. Vou dar um salvar. E já temos aqui tudo que é necessário para minha conta. E se eu precisar usar no futuro, eu vou conseguir fazer também. Voltando aqui à campanha, então, né? A gente criou no outro lado para poder não ter que criar isso novamente. Agora ele vai pedir para eu adicionar mais site links aqui, né? Então, pode ver aqui que está faltando só mais site links. E aí eu vou deixar ele, vou criar um aqui também para vocês verem como que cria desse lado, tá? Então, beleza, vou adicionar aqui o site link. Vou criar mais um aqui só para ficar bonitinho. Vou separar esse aqui de novo. Vou fazer com o chat GPT. E aí vou criar aqui de baixo para cima só para a gente ter mais alguns, tá? Então vai ser esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. É bem comum, gente, quando vocês estiverem criando anúncios, vocês vão ver que a maioria dos nomes eles mudam, ou dá algum probleminha, ou coisas do tipo. Mas é totalmente normal, tá? Ó, por exemplo, aqui ele já não está deixando eu adicionar. Sugerido, biblioteca de recursos. Ah lá, aí ele já tem todos os meus aqui, ó. Deixa eu só tirar a separação aqui. Aí ele já tem todos os que eu criei aqui, só para eu clicar e usar, tá vendo? Vou colocar todos aqui que eu puder. Salvei. E aí lembra que eu falei lá, ó? Excelente. Estamos com a qualidade do nosso anúncio a nível excelente. Vou dar um concluído aqui. Eu acho que aqui vai dar erro, tá? Porque ele não pediu para eu validar a exceção. Então vou dar um avançar aqui. Então não é cagada minha, essa é cagada do Google. Pediu uma identificação. Essa identificação é bem simples, ele só vai pedir para você confirmar um número ali, vai mandar um e-mail para mim, você vai ver no seu celular, coloca o mesmo número aqui. Liberou. Gente, isso aqui é campo de batalha real, tá? Isso é o que vai acontecer com vocês provavelmente. É por isso que eu falo sempre de saber ler as coisas aqui, você conseguir ajustar os erros. Tem um ok, eu acho que vai dar aquele problema na palavra-chave. Vamos ver como é que vai ser. Enquanto ele carrega aqui, vamos ver as nossas extensões. Podem ver que tem todos os tipos de extensões aqui do lado, né? Mas por agora a gente só vai dar uma olhada nessa que são as principais para a gente conseguir gerar resultado, beleza? Aí, como eu esperava, ó, deu aquele erro que eu falei para vocês nas palavras-chave. Por quê? Porque a gente tem que solicitar uma exceção. Mas você lembra que quando eu estava mexendo aqui não tinha essa parte? Acontece esses bugs também, tá? Então é totalmente normal. Vou dar mais uma vez aqui o avançar, avançar. E aí, finalmente, a sua campanha já pode ser publicada. Então, publicar a campanha. É que para vocês aí agora, quando vocês estiverem vendo, eu já editei essa aula, mas ela foi um pouco mais longa por conta desses erros. Quando vocês estiverem fazendo já em tempo real, é bem mais rápido, tá? Muito mais rápido. Ele vai dar esse tempinho aqui porque ele quer que eu configure uma tag do Google, provavelmente, mas acho que já está instalado aqui. É que ele está usando o nosso site contrário lá, tá vendo? Aí vou dar um fechar aqui. Vou vir aqui em campanhas, só para conferir se a nossa campanha está aqui. E a bonita tá aqui, ó. Search 21/12, rodando lindamente. Beleza? Eu vou pausar ela aqui porque eu só usei ela para teste. Mas uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Lembra que eu falei daqui, ó, das extensões? Caso o meu anúncio esteja ruim e eu quero testar, quero adicionar extensões nele, eu consigo fazer isso sem ter que fazer todo esse trabalho ali da campanha. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, por exemplo, em Site Links, vou ver todos que eu tenho, seleciono todos aqui nessa caixinha e adicionar a campanha. Aí ele vai colocar a minha campanha aqui que a gente criou, eu dou um concluído. Então, é um trabalho que você tem antes, mas ele vai salvar muito a sua vida posteriormente. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de anúncios. Então, se você colocar isso aqui em prática, você vai ter muito sucesso, vai dar muito resultado para o seu cliente e com certeza vai conseguir ser muito bem reconhecido aí na tua empresa, na sua agência. Beleza? Espero vocês na próxima aula e até lá!